Sabia que existe uma técnica em inglês que pode ser usada para melhorar a naturalidade da nossa fala e que essa técnica pode ser utilizada por você sem precisar de ninguém, sendo você basic or advanced? Se esse é um conteúdo que te interessa, já fica aqui que eu vou te mostrar como aplicar essa técnica e quais são os 3 pontos mais importantes para a gente prestar atenção quando a gente estiver utilizando essa técnica. E se esse é um conteúdo que te interessa, eu vou te pedir a gentileza de interagir com esse conteúdo. Curte, salva, comenta, compartilha. Eu tenho perfis em outras redes sociais também, então se você puder dar esse apoio pra gente, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é importante para você e para outras pessoas que querem não apenas aprender inglês, mas transformar suas falas em fluência. Essa técnica se chama shadowing or mimicking e consiste simplesmente em imitar o que alguém está falando no mundo real, no mundo, na linguagem natural. Eu sugiro que você comece com alguma coisa que desperte interesse em você, seja um filme, seja um seriado, um vídeo no YouTube, uma palestra no TED Talks, um podcast que você gosta de assistir e com pedaços pequenos, para não ficar muito longo e você se perder ali na memorização do que você precisa repetir. Então, a técnica consiste em 3 passos. Listen, pause, repeat. Escute, pause e repita. Para essa demonstração, eu vou usar uma palestra do TED Talks. É um trecho bem curto e eu quero que vocês prestem atenção na última frase desse trecho. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to stress. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? Eu vou repetir essa frase 3 vezes e cada vez que eu pausar, eu vou tentar reproduzir exatamente o que a oradora está dizendo, da maneira que ela está dizendo. Usar as legendas em inglês aqui nesse ponto seria perfeito. How much stress have you experienced in the last year? Depois da gente repetir 3 vezes e ter conseguido entender perfeitamente ali o que ela está falando e como ela está falando, aí a gente vai se concentrar em 3 pontos que são super importantes para a nossa fala em inglês. O primeiro seria o sentence stress, que é onde e quais palavras são stressed dentro das sentenças, que palavras dentro das sentenças são pronunciadas de maneira mais alta e mais longa. Então, por exemplo, ela diz na sentença: How much stress have you experienced in the last year? How much stress have you experienced in the last year? How much stress have you experienced in the last year? Nesse caso, as 3 palavras que foram stressed dentro da sentença, e é para isso que eu uso o meu hairband aqui, para me ajudar a fazer a marcação, seriam stress, experienced and year. How much stress have you experienced in the last year? O segundo conceito importante para a gente prestar atenção é o connected speech, né? A fala conectada. Então, como é que as palavras que não estão stressed dentro da sentença são pronunciadas quando elas estão ali linkadas? Então, por exemplo, ela diz: How much stress have you experienced in the last year? Have you se transforma em have you. How much stress have you? How much stress have you? And the se transforma in the. How much stress have you experienced in the? How much stress have you experienced in the? Ok? And last year se transforma em last year. How much stress have you experienced in the last year? How much stress have you experienced in the last year? E finalmente, mas não menos importante, a gente tem a emoção ali que a gente dá para a língua, né? Pra gente não ficar falando como um robô. Nesse caso, eu vou me focar na intonation no final da sentença. Então, quando ela diz assim, ó, How much stress have you experienced in the last year? No final da sentença, ao invés de ela fazer last year, she does last year. Então, pitch, o tom da voz dela, cai. É o que a gente conhece como falling intonation. Essa técnica é bem legal. No início, você pode não entender ali, né, o quanto aquilo pode te ajudar, mas depois, com a prática, você vai ver como ela vai soltar a sua fala. E a gente pode começar focando em apenas um aspecto. Sentence stress, connected speech, rhythm, intonation. E com o tempo, você vai entender que dentro desses aspectos existem patterns
padrões que podem te ajudar a entender e melhorar o seu inglês. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a palestra aqui do TED Talks, e se vocês tiverem um tempinho para assistir, assistam, que é super interesting. E se pronúncia é um assunto que te interessa, eu vou deixar no card aqui do lado um vídeo que eu fiz sobre a pronúncia do TH em inglês.